A raiz do sofrimento humano está escondida em algo muito mais sutil do que aparenta. Não está exatamente no que acontece com a gente, mas sim no que a gente acredita sobre o que acontece. Pode parecer estranho no começo, mas quase toda a dor emocional que a gente carrega vem das histórias que contamos para nós mesmos, das certezas que defendemos com unhas e dentes, das crenças que abraçamos como verdades absolutas, mesmo quando a vida grita, com todas as letras, que aquilo já não faz mais sentido. Só que a gente insiste, né? Acredita que sabe, acredita que tem razão, acredita que já entendeu tudo. E o problema é esse. A mente agarra essas crenças como se fossem muletas. Muletas que nos ajudaram a caminhar num momento de dor. Mas que agora só servem para travar nosso movimento. Quantas vezes você já sentiu que estava repetindo um padrão? Quantas vezes jurou que ia mudar, mas se viu de novo naquele mesmo lugar, naquela mesma reação, naquele mesmo nó interno? Isso acontece porque dentro de você ainda existe algo que acredita ser daquele jeito. Uma ideia fixa, um conceito não questionado, uma certeza que você nem percebe que tem. É aí que nasce o sofrimento, não da situação em si, mas da forma como você está olhando para ela, do significado que você está dando, do lugar onde você decidiu ficar preso, mesmo que inconscientemente. E isso é libertador de saber, porque significa que você não precisa mudar o mundo lá fora, nem as pessoas, nem as circunstâncias, nem o passado. Você só precisa começar a olhar para dentro e perguntar: será que essa ideia ainda faz sentido para quem eu sou hoje? Muita gente confunde evolução com acumular mais coisas, mais títulos, mais conquistas, mais conhecimento, mas às vezes o maior avanço que alguém pode fazer é desaprender, desapegar, soltar a velha armadura da mente e simplesmente ver de novo, como se fosse a primeira vez. É como diz Eckhart Tolle, o ego se estrutura em torno de formas mentais, de histórias que a gente repete sobre quem somos, o que vivemos, o que merecemos ou não. E quando a gente se identifica demais com essas narrativas, a dor vira companheira de jornada, silenciosa, sutil, mas constante. Por isso, essa conversa aqui é um convite para olhar de frente para aquilo que você sempre acreditou, não com julgamento, mas com curiosidade, com coragem, com vontade verdadeira de sair do automático. Porque quando você solta uma crença, você solta junto o sofrimento que ela carrega. E o mundo abre espaço para algo novo nascer. Não importa há quanto tempo você vive do mesmo jeito. Não importa o que disseram que você é, nem o que você viveu até aqui. Tudo pode começar a mudar agora. Mas para isso, você vai precisar fazer algo que pouca gente tem coragem de fazer. Vai ter que abrir mão de ter razão para ter paz. Vai ter que deixar de defender ideias para defender a sua liberdade. E isso assusta, eu sei. Mas também é onde mora a sua força. Hoje pode ser o dia em que tudo muda. Não porque algo incrível vai acontecer lá fora, mas porque você decidiu soltar. Você decidiu questionar. Você decidiu lembrar que você não é suas crenças. Você é quem pode observá-las, transformá-las e ir além delas. E é nesse além que a verdadeira vida começa. Tem uma coisa que a gente precisa conversar, e não dá mais para adiar. É sobre esse eu ideal que você tenta alcançar. Esse personagem que você veste todos os dias sem perceber. Essa armadura pesada que, de tanto tempo no corpo, já parece sua pele. Mas não é. Você não nasceu assim. Você foi moldado. E não digo isso para te acusar, mas para te libertar. Desde cedo disseram como você deveria ser e você foi tentando caber. Caber nas expectativas da família,
caber na imagem que os outros tinham de você, caber nos padrões da escola, do trabalho, da sociedade, ser bom, ser forte, ser bonito, ser produtivo, ser aceito. E aí, aos poucos, foi deixando de ser. De ser o quê? De ser você. O você real, vivo, espontâneo, livre. Aquele que não precisa de máscara para ser amado. Aquele que não quer vencer ninguém, só viver em paz. Aquele que sente, erra, acerta, tropeça e segue, sem culpa, sem cobrança, sem pose. Mas esse você real foi ficando abafado, escondido atrás de um papel que virou rotina. E o mais perigoso de tudo é que, com o tempo, você acreditou que era esse papel. E quando isso acontece, a vida vira uma peça forçada, um esforço constante para sustentar uma imagem que não tem alma, um medo constante de que alguém descubra que por trás do tudo bem tem um me ajuda gritando. E sabe o que é pior? A maioria das pessoas ao seu redor está fazendo exatamente a mesma coisa, tentando parecer seguras, felizes, realizadas, quando por dentro estão cansadas, vazias, sufocadas. A gente virou um monte de gente fingindo que está tudo certo, enquanto carrega um vazio que não se resolve com elogios, likes ou aplausos. E tudo isso porque esquecemos o caminho de volta para casa. A casa que habita dentro, onde mora a presença. A consciência silenciosa que Eckhart Tolle fala. A única parte de você que não precisa se provar, porque simplesmente é. Você sente isso lá no fundo? Um chamado para largar as defesas e voltar a sentir? Um cansaço de fingir que está tudo sob controle quando tudo que você quer é respirar em paz. Pois ouve isso com o coração aberto. Você não precisa ser perfeito para ser amado. Não precisa ser forte o tempo todo, não precisa ter todas as respostas, nem seguir todos os manuais. Você só precisa lembrar que o seu valor não está na imagem que você sustenta, mas está na verdade que você carrega. E a verdade? A verdade é simples, desarmada, às vezes até meio sem jeito, mas ela tem uma coisa que nenhuma máscara tem: liberdade. Liberdade de existir como você é, com suas luzes e sombras, com sua força e sua fragilidade. A vida não quer um personagem, ela quer você inteiro. Então, talvez, agora seja a hora de tirar esse figurino apertado, de respirar fundo e dar um passo em direção à sua própria verdade. Não precisa correr, só precisa vir. E cada passo que você der em direção ao que é real vai ser um passo a menos no caminho da dor e um passo a mais no caminho da presença, da paz, da vida que pulsa aqui e agora. Tá pronto para voltar para casa? Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Tem uma hora na vida em que a dor se transforma em revolta. Mas não aquela revolta barulhenta que briga com tudo e com todos. Não é grito contra o mundo, nem contra as pessoas. É um basta silencioso, uma decisão interna, um rompimento com tudo aquilo que já não serve mais. Você sabe do que eu estou falando. É quando a alma cansa de agradar, cansa de fingir, cansa de esperar que a mudança venha de fora. E aí vem aquela frase que parece simples, mas carrega um peso de séculos. Nunca mais.
Nunca mais eu vou me abandonar. Nunca mais eu vou aceitar menos do que eu mereço. Nunca mais eu vou me encaixar onde não cabe minha verdade. Isso não é surto, como alguns dizem. Isso é nascimento. É a alma rasgando as correntes que a mente insistiu em manter por tanto tempo. É quando o sofrimento chega no limite e, no meio do caos, algo desperta. Como Eckhart Tolle diz, a maioria das pessoas só acorda quando não aguenta mais dormir, quando o peso da inconsciência fica insuportável. E esse momento pode parecer feio por fora. Pode vir com lágrimas, com rompimentos, com confusão. Mas por dentro é o começo de uma vida nova. É ali que você para de negociar com a dor e começa a andar com os próprios pés. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Talvez esteja sentindo uma raiva que você nunca sentiu. Um impulso de jogar tudo para o alto, de gritar, de ir embora. Não se assuste, isso pode ser o começo da sua cura. Porque enquanto você estava tentando ser bonzinho, enquanto engolia sapos para manter a paz, enquanto se diminuía para caber nos espaços, você estava se traindo. E a alma aguenta até um certo ponto. Depois ela levanta, bate na mesa e diz: basta. Esse é o momento em que o velho você começa a ruir e um novo ser começa a florescer. Não é fácil, eu sei. É confuso, dá medo, parece que você vai enlouquecer. Mas escuta aqui. É nesse aparente caos que você começa a encontrar a verdade. É nesse turbilhão que você começa a sentir algo que tinha esquecido. Força. Não a força de quem impõe, mas a força de quem não aceita mais viver uma vida que não é sua. E quando essa força desperta, nada consegue parar. Você pode até cair de novo, sim, mas não do mesmo jeito, porque agora tem consciência, agora tem presença, agora tem um não dentro de você que vale mais do que 1000 sims dados por medo. Então, se hoje você está aí, se sentindo à beira do colapso, se perguntando se tem alguma coisa errada com você, talvez você só esteja nascendo. E nascer dá trabalho mesmo, rasga, sangra, incomoda. Mas depois que passa, você se olha no espelho e vê, pela primeira vez, você. Sem máscaras, sem fantasia, sem encenação. Só você. E a vida real começando agora. A verdade é que o espírito só pode florescer quando a gente para de tentar controlar tudo. E isso pode doer um pouco, porque a personalidade, esse eu que você construiu para se proteger do mundo, ela não vai soltar o trono tão fácil assim. Ela foi moldada por medo, por rejeição, por tentativa de agradar, por traumas. Ela é esperta, sabe como reagir, sabe como disfarçar a insegurança com sorriso, sabe como disfarçar a tristeza com produtividade. Sabe até fazer parecer que está tudo bem, quando por dentro já não há nada de pé. Mas por mais que essa personalidade tenha te ajudado a sobreviver, ela também te afastou da sua essência. Porque o espírito não compete, não agride, não força. Ele só se revela quando há espaço. Espaço para sentir, para parar de atuar, para não precisar estar certo o tempo todo, para simplesmente ser. E eu sei que esse simplesmente ser pode parecer distante, mas talvez você já tenha experimentado. Naqueles momentos em que você não estava tentando impressionar ninguém, em que a mente parou um pouco e o coração respirou fundo. Pode ter sido numa caminhada sozinho, num pôr do sol, ou no olhar de alguém que te enxergou de verdade, sem julgamento, sem expectativa. Ali, por instantes, você foi você, sem máscara, sem personagem, sem esforço.
E nesses momentos a vida flui. As palavras vêm com clareza. As decisões não precisam de 1000 análises. O corpo relaxa, porque você está em casa, dentro de você. É disso que Tolle fala quando diz que o verdadeiro eu é silencioso, criativo e presente. Ele não grita, ele não implora por aprovação. Ele apenas observa e age com leveza. Mas para viver assim, a personalidade precisa descer do palco. Não para ser negada, mas para ser redimensionada. Ela continua servindo para lidar com um mundo prático, claro, para marcar compromissos, resolver problemas, organizar as contas, mas ela não pode mais dirigir a sua alma. Você entende isso? O que precisa conduzir sua vida agora é algo maior, mais quieto, mais sábio, que não se alimenta de controle, mas de presença. E isso só acontece quando você tem coragem de abrir mão da ilusão do controle. Quando você para de tentar segurar as rédeas de tudo e começa a confiar na inteligência da vida, na sabedoria do momento presente. Não é passividade, é confiança ativa. É viver fazendo o que tem que ser feito, mas sem a tensão de quem acha que precisa prever o futuro para estar seguro. E aí, quando você começa a agir a partir dessa presença, tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque sua vibração mudou. As pessoas sentem, as portas certas se abrem, as palavras certas chegam e a paz vira um novo chão. Não dá mais para continuar vivendo do lado de fora de si mesmo. Chega de deixar a personalidade mandar em tudo. Chega de tentar provar valor em cada movimento. Chega de sustentar uma imagem que só te adoece. Tá na hora de reformar esse espaço interno. Tirar o entulho, abrir as janelas e deixar a luz entrar. Porque o espírito não vem com pressa. Ele vem com presença. E onde há presença, a vida floresce. Tem uma hora na vida em que você percebe que nada lá fora vai mudar de verdade, se algo aqui dentro não mudar primeiro. É como se tudo estivesse esperando, não por um milagre, mas por um reposicionamento seu. Sabe aquele trânsito que só te atrasa quando você já está irritado? Sabe aquele atendimento que dá errado só no dia em que você está apressado? Sabe aquelas situações que parecem desafiar justamente o seu ponto mais fraco? Nada disso é por acaso. A vida não está te punindo, ela está te mostrando onde você se colocou. Como diz a maior lei espiritual, você está onde se põe. E pode parecer estranho no começo, mas se você observar com calma, vai notar que a realidade responde exatamente ao seu estado interior. Se você se põe no medo, a vida vai te parecer perigosa. Se você se põe na pressa, tudo vai parecer atrasado. Se você se põe na cobrança, vai viver cercado de exigência. Mas se você se coloca no centro, na presença, na confiança, tudo começa a fluir de um jeito diferente. O trânsito é o mesmo, mas você não se contamina. A fila é a mesma, mas você respira em paz. As pessoas continuam sendo quem são, mas você não reage da mesma forma. Isso não é mágica, é coerência energética. É você vibrando num ponto alto e deixando que a vida te responda a partir daí. E quando eu falo em ponto alto, não estou falando de superioridade nem de arrogância. Estou falando de um lugar interno, um espaço onde você se lembra de quem é antes das feridas, antes das máscaras, antes das vozes que diziam o que você deveria ser. Esse lugar existe, está dentro de você e sempre esteve. Mas a gente se esquece dele, porque o mundo nos treina para olhar para fora, para buscar resposta nos outros, para reagir o tempo todo. E aí, com o tempo, a gente vai se afastando de si, até virar um estranho dentro da própria vida. Mas quando você para, respira, se recolhe um pouco para dentro e começa a observar, sem julgamento, sem cobrança,
a mágica começa. Você começa a sentir que tem algo ali. Algo quieto, mas poderoso. É o seu espírito chamando, te lembrando que você não precisa consertar o mundo para viver em paz. Você só precisa voltar para o seu lugar interior. E nesse lugar, você não precisa provar nada, não precisa correr atrás de tudo, nem se defender de todos, porque você percebe que a realidade externa é apenas um espelho, um reflexo daquilo que você está emitindo agora. Se você vibra agitação, recebe agitação. Se você vibra presença, recebe harmonia. E é nesse ponto que tudo muda, porque você para de ser vítima das circunstâncias e começa a ser coautor da sua experiência. Você não controla tudo, claro, mas começa a perceber que sua resposta ao que acontece é mais importante do que o que acontece em si. E isso é libertador. Afinal, a única coisa que você pode colocar no lugar certo é você mesmo. E quando você se coloca no eixo, a vida, aos poucos, se reorganiza ao redor dessa nova vibração. É como se o mundo sentisse que você voltou para casa e aí tudo passa a conspirar. Não porque o mundo mudou, mas porque você voltou a ocupar o seu lugar. E nesse lugar, a paz não depende de silêncio externo. A leveza não depende de ausência de problemas. A graça não depende de tudo sair como planejado. Ela simplesmente brota, de dentro para fora. Não se trata de virar as costas para o mundo, nem de se tornar egoísta, frio ou indiferente, mas sim de parar de se afogar no drama coletivo. Tem muita gente confundindo compaixão com sofrimento compartilhado, achando que amar alguém é cair no buraco junto com a pessoa. Mas não é assim que a luz entra. A verdadeira ajuda vem de quem está firme, presente, alinhado com algo maior. Sabe aquela imagem do salva-vidas? Ele não pula no mar em pânico junto com o náufrago. Ele fica na borda, seguro, estável, e de lá estende a corda. É isso. Você não salva ninguém se estiver se afogando também. E o que mais tem por aí é gente puxando gente para baixo. Pelo medo, pela culpa, pela chantagem emocional disfarçada de afeto. Mas chega uma hora em que você precisa escolher. Se vai viver reagindo ao caos do outro, ou se vai se colocar num lugar mais alto. Não para se achar melhor, mas para poder ver com mais clareza. O ego vai chiar, vai dizer que você está sendo frio, vai tentar te fazer se sentir culpado. Vai soprar no seu ouvido aquelas vozes antigas. Você está se achando demais. Quem você pensa que é? Você tem que se doar mais. Mas se doar de que forma? Com que energia? Com que presença? Se você não estiver inteiro, o que você entrega é fragmento. É carência disfarçada de generosidade. E isso não ajuda ninguém. Tolle fala sobre isso com muita precisão. Que o sofrimento só existe na ausência do agora, na ausência da presença real. E é isso que a maioria esquece, que a sua presença é o seu maior poder. Não o seu esforço, não o seu sacrifício, não a sua culpa, mas a sua vibração limpa, estável, clara como a água que corre sem pressa. Quando você se firma nesse lugar, as coisas ao seu redor mudam sem você precisar fazer discurso, sem ditar, sem se impor. As pessoas sentem. E muitas vezes, só de estar perto de você, já começam a respirar diferente. Não porque você é especial, mas porque você está inteiro. E estar inteiro hoje em dia é quase um milagre. Num mundo tão fragmentado, tão ansioso,
tão acelerado, aquele que caminha em paz vira farol. E aí sim, você pode lançar a corda, não com piedade, mas com lucidez. Não para carregar o outro nas costas, mas para lembrar que ele também tem pernas. Você pode amar sem se perder. Pode ajudar sem se machucar. Pode cuidar sem se anular. Mas isso só é possível quando você sai do drama, quando entende que sofrer juntos não é prova de amor. A prova de amor é se manter consciente, mesmo quando tudo ao redor parece pedir desespero. É dizer sim à vida, mesmo quando o medo grita não. E isso exige coragem. Coragem de desapontar os outros por um tempo, para não se decepcionar consigo por uma vida inteira. Coragem de ser mal interpretado, de não seguir a massa, de ser luz mesmo quando a maioria prefere a sombra. Mas é nesse ponto que a sua alma começa a florescer de verdade, porque ela entende que não veio ao mundo para apagar incêndio nos outros, mas para acender o próprio fogo. E quando esse fogo queima limpo, silencioso, presente, ele aquece sem queimar, ilumina sem cegar e inspira sem precisar convencer. Essa é a compaixão lúcida, o amor que não sufoca, a presença que transforma sem tocar. E é aí que você finalmente entende que não é sobre fazer mais, é sobre ser mais. Chega uma hora em que você para de procurar aprovação no olhar dos outros e começa a se encantar com o que vê quando olha para dentro. E não é sobre se achar melhor que ninguém, é sobre se reconhecer como alguém que voltou para casa. Porque a gente passa tanto tempo tentando se encaixar, tanto tempo tentando ser o que esperam da gente, que se esquece da própria luz. Aí vem a vida, com suas dores, suas rupturas, seus silêncios, e vai desmanchando, aos poucos, o que nunca foi seu. É no meio dessa desconstrução que algo novo começa a nascer. Algo que não tem nome, nem rótulo, nem definição pronta, mas que pulsa, que vibra, que sente. É a sua essência voltando a respirar, sem peso, sem medo, sem pressa. E quando isso acontece, quando você começa a viver a partir do ser e não do ego, tudo muda. O mundo continua o mesmo, mas o jeito como você o experimenta, não. Você já não precisa mais provar seu valor, porque sente ele no corpo, na respiração, no silêncio entre um pensamento e outro. Já não vive mais se comparando, porque entende que o seu caminho é único e que ser você, por inteiro, já é contribuição suficiente para esse mundo. E aí, meu amigo, minha amiga, a vida volta a ter gosto. As pequenas coisas se tornam preciosas. O riso vem mais leve, a tristeza vem mais limpa, e até o erro tem o sabor da coragem, porque você está vivo, inteiro, presente. Encantar-se consigo mesmo é isso. É aceitar suas sombras sem vergonha. É olhar para sua história com respeito. É perceber que mesmo com todos os tropeços, você chegou até aqui, e isso já é motivo de honra. Você não precisa mais fugir de si mesmo, nem lutar contra a sua natureza. Tudo em você foi esculpido por uma inteligência maior, que não erra, que não desperdiça experiências, que sabe exatamente o que cada momento veio te ensinar. Encantar-se consigo não é vaidade, é espiritualidade em ação. É quando o espírito toma o lugar do ego e a consciência desperta assume o comando. Tolle fala sobre isso com tanta clareza.
O ser não tem forma, mas ele se expressa através de você, quando você para de resistir e começa a permitir. Permitir que a sua voz exista, que o seu corpo dance, que a sua sensibilidade não seja mais abafada. Permitir que a sua autenticidade não precise mais de permissão, e isso não tem nada de arrogante. Pelo contrário, é humilde, é sagrado, porque só quem tocou a própria essência sabe o quanto custou se manter de pé nesse mundo que tenta te deformar o tempo todo. E se hoje você está aí sentindo esse chamado, com o coração batendo mais forte, com os olhos cheios d'água sem nem saber por quê, é porque a sua alma reconheceu essa verdade e está pedindo passagem. Ela não quer mais ser reprimida. Ela não quer mais se esconder atrás de obrigações e papéis. Ela quer viver, quer respirar, quer expressar o que veio expressar. E você pode sim. Pode mudar de direção, pode escolher de novo, pode começar a caminhar do jeito que faz sentido para você, porque nunca foi tarde. Só estava esperando você se olhar com olhos mais gentis, com olhos mais presentes, com olhos encantados. Você é obra-prima da vida, e quando você assume isso, sem medo, sem arrogância, mas com alma, o mundo inteiro se realinha, porque finalmente você voltou a ser o que nunca deixou de ser. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.